Esse professor que vocês verão agora foi disparadamente o meu melhor professor na UNB, e a participação dele na audiência do meu processo de expulsão, que vocês verão agora e como tem acompanhado aí sabem muito bem que se trata de um teatro, vai desmontar completamente a narrativa dos meus acusadores. Acompanhem aí. Bom, caro professor, as primeiras questões são sobre as circunstâncias em que ocorreram os fatos que nós estamos aqui analisando, investigando. Então, quando que o senhor conheceu o depoente, em que disciplina, em que momento, né, isso aconteceu? Tá, o Wilker foi meu aluno na disciplina Introdução ao Estudo da História. Essa é uma disciplina obrigatória para os alunos do curso de História, optativa para alguns cursos, e uma disciplina que outros alunos cursam como módulo livre. Não sei se essa denominação ainda é uma denominação vigente na universidade, mas vocês devem entender o que eu quero dizer. A turma era uma turma com reserva de vagas para os alunos ingressantes pelo processo 60+, e alunos que vinham por transferência facultativa ou portadores de diploma de ensino superior. Como essa situação não ocupava todas as vagas, havia também alunos de outros cursos. O Wilker, como discente do curso de História, estava cursando a disciplina como uma disciplina obrigatória. Eu o conheci logo depois do início do semestre. Eu acho que o Wilker entrou um pouquinho depois na extraordinária, por motivos de matrícula. Ele se apresentou imediatamente para mim, nós conversamos sobre o conteúdo das, acho que talvez uma ou duas aulas, Wilker, não me lembro bem, que ele havia perdido, e foi assim que começou o nosso relacionamento. Eu o conheci como meu aluno nessa disciplina no semestre passado, 2024, primeiro de 2024. Perfeito. E como era a participação do aluno em sala de aula? Como ele participava, perguntava das questões, que tipo de questões fazia? Sim, o Wilker era um aluno que chegava no horário, tá? Essa era uma coisa que chamava atenção, um aluno sempre pontual. Era um aluno que me parecia fazer a leitura dos textos. A minha dinâmica pedagógica é a seguinte, só para contextualizar vocês. Eu, no geral, ofereço aulas expositivas sobre temas que eu considero importantes para uma introdução ao campo dos estudos históricos. Esses temas são temas geralmente teórico-filosóficos, né? Seguem, claro, a ementa do curso prevista no PPPC, mas a minha porta de entrada na teoria da história é uma entrada geralmente por questões filosóficas e questões de filosofia da história. Então, no meu plano de ensino, existe sempre uma descrição do tema da exposição e de uma bibliografia de leitura obrigatória, que é um texto que norteia a aula, mas que não necessariamente é resumido durante a aula. Ele é o substrato para a discussão que acontece sempre depois da exposição. Então, o Wilker era um aluno que me parecia ler os textos, sempre fazia perguntas sobre o tema dos textos, enfim, tentando contextualizar os autores, e participava dos debates normalmente, tá? Então, fazia perguntas, os outros alunos faziam perguntas, normalmente eram dúvidas sobre a exposição. Esse é um curso que é habitado muito por calouros. Então, e assim, por serem questões filosóficas, muitas vezes eles fazem perguntas que são perguntas, professor, eu não entendi exatamente o que é um indício, eu não entendi exatamente o que é uma evidência, não entendi o que é uma fonte, perguntas dessa ordem, e perguntas também um pouco mais abrangentes, né? A minha intenção é prepará-los para as outras disciplinas obrigatórias do curso, ou seja, para fazerem História do Brasil, História da América, e também para como uma espécie de primeiro treinamento com o vocabulário e o jargão profissional dos historiadores. Ou seja, saber o que é uma fonte, qual que é o nosso trabalho de crítica interna, nosso trabalho de crítica externa, quais são os limites do conhecimento histórico. Então, a gente toca nesses temas. E as perguntas geralmente orbitam entre perguntas mais diretas sobre o que são esses conceitos-chave, mas também perguntas mais abrangentes, ou seja, como que isso impacta a nossa prática, na prática de pesquisa, como que esses conceitos vão me ajudar, etc. O Wilker normalmente participava do debate, como os outros alunos, fazia perguntas das duas naturezas, perguntas que tiravam dúvidas e essas perguntas também que vão um pouco além. Então, digamos, sinteticamente, seria um aluno normal, faria questões para uma participação normal de um aluno numa disciplina. Sim, um aluno normal que lê os textos e que tem interesse pela disciplina. Ele sempre me pareceu um aluno interessado. Perfeito. Uma questão, ele chegou a fazer gravações de sua disciplina, gravações como
acho que ele costumou fazer outras disciplinas do curso da História que criaram essas circunstâncias todas? Sim, eu num primeiro momento não sabia que as gravações estavam acontecendo. Eu descobri alguns meses depois do início das aulas, porque dois alunos me comunicaram que no canal do Wilker no YouTube tinha um trecho de uma aula minha. Na verdade, eu apareço pouco tempo. O trecho se refere a um aviso que o movimento estudantil pediu para dar na minha aula. É uma coisa que eu não costumo permitir que aconteça. E nesse dia os alunos me disseram que era um aluno importante para os calouros. E como existe uma fragmentação dos calouros de história, eles normalmente estão divididos em 3 turmas, eu permiti que os alunos do centro acadêmico dessem esse aviso e o vídeo se desdobra, depois eu vi posteriormente, em torno desse aviso dos alunos do centro acadêmico. Então foi nessa situação que eu descobri que havia gravações e que uma gravação das minhas aulas estava no canal do Wilker no YouTube. Eu confesso não ter acompanhado, então eu não sei se tem outras gravações da minha aula, mas eu imagino que não, porque, enfim, essas coisas correm rápido e eu imagino que outros alunos teriam me procurado, principalmente os alunos da turma. Perfeito. Bom, a gravação foi feita sobre um momento específico da turma, não num evento, não era diretamente da sua aula. A minha voz aparece, tem um trecho da aula, porque, enfim, eu estava dando aula, era até uma aula sobre história das ideias, então eu estava explicando sobre os diferentes conceitos de iluminismo, como a historiografia trata essa situação. Nesse momento, pelo que eu me lembro da gravação, os alunos pedem para entrar. Eu até enfatizo que era época de campanha para a reitoria. Eu pedi para que os alunos não fizessem campanha política, né, que, enfim, eu acredito que é importante o debate, a discussão, conhecer as propostas, mas eu acredito que a atividade fim da universidade é aula. Então, eu acho que todos esses outros assuntos devem ser discutidos fora da sala de aula. É saudável, é necessário, acho que os alunos devem, mas eu costumo não deixar a minha aula ser interrompida para que a atividade fim da universidade não seja atrapalhada, que é a aula. E nesse dia eu permiti, e é essa a gravação que circula. Então, a minha voz aparece em 2 momentos, pedindo para que os alunos não façam campanha política, e depois, em seguida, continuando a aula. E, é claro, essa entrada dos alunos gerou um debate, outros alunos ficaram com vontade de falar, eu acolhi aquilo que os alunos disseram, escutei, fiz uma mediação, enfim, e depois prossegui com o conteúdo normalmente. Então, essa é a situação, a minha voz aparece, mas eu entendo que o mote principal do vídeo tenha sido essa entrada dos alunos do centro acadêmico, enfim, e do movimento estudantil. Outra pergunta: o senhor costuma permitir que os alunos façam gravações de sua aula para fins acadêmicos? Professor, eu coloco no meu plano de ensino que eu não permito, e deixa eu explicar por que motivo, né? Bom, em primeiro lugar, um motivo de ordem pessoal. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Vocês não vão me encontrar. Eu tenho uma persona que é quando eu estou dando aula, mas fora da sala de aula, vocês não vão me encontrar assim. Me chamam para fazer entrevistas em podcasts, essas coisas. Eu recuso. Vocês não vão me encontrar na internet. Eu tenho um pouco de vergonha assim da minha voz, da minha imagem. Então, esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo pelo qual eu faço isso é um motivo de direito autoral. Eu nunca tinha pensado na questão das gravações como, enfim, como uma espécie de possível exposição de, sei lá, de eu estar fazendo doutrina ideológica, etc. Essas coisas que eu tenho visto, que eu vi que circularam no canal e nos comentários sobre o vídeo. É por uma questão de direito autoral mesmo, assim. Eu faço aulas, na forma como eu idealizo os meus cursos, em que eu trabalho com exposições sobre temas, como eu disse, teórico-filosóficos, que eu acredito importantes para uma introdução ao campo dos estudos históricos, e eu faço conexões que eu penso que são conexões autorais. Wilker foi meu aluno. Então, por exemplo, quando eu falo sobre indícios, vestígios, fontes, eu vou atrás, dentro da teoria da historiografia e da filosofia da historiografia, de múltiplos autores que pensaram essas noções e propõem uma espécie de leitura minha do entrecruzamento dessa bibliografia, ou seja, o que Carlo Ginzburg, o que Robin Collingwood, o que Mark Bloch, figuras distantes no tempo e no espaço, pensaram sobre essas noções teórico-filosóficas, e eu construo uma espécie de tese expositiva
que eu apresento para os alunos. Então, é como se cada aula minha fosse uma espécie de uma conferência de 1 hora e 10 minutos, e depois os outros 30, 40 minutos são abertos para os alunos tirarem dúvidas, fazerem perguntas. Então, assim, eu sempre pensei que as conexões que eu faço, elas são conexões autorais mesmo. Apesar delas não estarem escritas, não estarem numa forma de artigo, etc., elas são conexões autorais. E quando eu pensava na questão da gravação, eu pensava, é claro, na minha voz, na minha figura, na minha timidez, mas para além disso, no fato de que, enfim, conexões que eu fiz, questões autorais podem estar circulando e coisas que eu quero revisar depois. Então, para responder, esse é o motivo pelo qual eu colocava a nota. Eu nunca refleti sobre essa questão de que a proibição da gravação pudesse ser a violação de um direito constitucional de um aluno, de uma figura. Eu jamais gostaria de fazer isso com o Wilker, cercear o direito constitucional dele. É por isso que quando alguns alunos me procuraram individualmente para falar, professor, eu não me sinto à vontade para falar, principalmente calouros, eu tenho medo de eu falar alguma besteira, de ficar gravado, os alunos falavam de eu fazer uma pergunta que eu penso que seja idiota. Eu sempre falava para os alunos, não há pergunta idiota, a sala de aula é o local para vocês conversarem, para vocês falarem, para vocês tirarem dúvidas. E sempre que os alunos me pediram para conversar com o Wilker, para ele não gravar, eu falei, gente, aparentemente, eu não sou uma pessoa letrada em direito, a minha formação é em teoria e filosofia da história, sou historiador de formação, e eu falei, aparentemente esse é um direito constitucional de um cidadão, eu não vou pedir para ele parar de gravar, né? Então, eu nunca pedi, o Wilker sabe disso, eu nunca o abordei, nunca pedi para ele parar. Alguns alunos pediram por esse motivo, e eu sempre fiquei nesse lugar de não saber se era de fato um direito constitucional, não querer violar o direito do Wilker, obviamente, e o motivo pelo qual eu pedia, e eu coloco no plano de ensino, é esse, sempre foi, antes dessa situação, uma preocupação autoral mesmo, das minhas conexões, do meu processo intelectual, da minha construção de uma espécie de tese a ser apresentada oralmente para os meus alunos nas minhas aulas, pela forma como eu idealizo o meu curso e o desenho pedagógico dele. Perfeito. Acho que ficou bastante claro. Outra questão, com relação aos vídeos. O senhor soube por terceiros, o senhor já declarou isso. Sim. Sim. Teve alguma consequência no âmbito profissional ou pessoal da divulgação desses vídeos sem autorização? Bom, assim, pessoal, para minha reputação, não houve nenhuma consequência. E, assim, no âmbito pessoal, houve essa mediação que eu tive que fazer com alunos que não gostariam de estar sendo gravados e que também, enfim, a notícia correu, as pessoas foram até o canal. Então, teve essa repercussão de eu ter que fazer essa mediação, ter que conversar individualmente com os alunos, e, enfim, eu tive que tentar mudar a minha postura em sala de aula para que, enfim, sempre que as perguntas eram feitas pelo Wilker, eu sempre o respondi, colocava o debate, fazia uma amarração daquilo que ele dizia, e para tentar estimular as pessoas a falarem, né? Essa era uma dificuldade que eu tinha. Eu percebi que algumas pessoas ficaram mais caladas. É claro, essa turma é uma turma que tinha alunos ingressantes pelo processo 60+, e é uma turma que se dava bem, eles tinham e eles tiveram um bom relacionamento comigo no geral, todos. Então eu tive esse esforço de tentar estimular para minimizar os prejuízos pedagógicos dessa percepção dos alunos. Então esse foi o esforço pessoal que eu tive que fazer, essa foi a repercussão pessoal, que é uma repercussão pessoal profissional. Em termos de dano à minha reputação, não. Eu vi um pouco dos comentários, assim, das pessoas que assistem, especificamente o vídeo da minha aula. No geral, não me senti perseguido ou ameaçado, mas em alguns momentos eu temia que aquelas reações pudessem se tornar, sei lá, algo concreto, as pessoas virem até a universidade, enfim. Não por mim, mas pela comunidade, pelos colegas e pelos alunos. Então, Perfeito. essa eu acho que é a repercussão mais pessoal, talvez. Mas no âmbito do trabalho alterou seu ritmo de trabalho na medida em que constrangeu muitos alunos de participarem como habitualmente faziam. Professor, eu não posso dizer que muitos, assim, me procuraram. Essa era Alguns. uma turma que tinha cerca de 20,
eu fui procurado certamente por cinco ou seis, que eu me lembre. Eu percebi uma postura nos alunos mais tímidos, mais calados, mas teve uma parte da turma que continuou se portando igualmente. Então, essa foi a percepção. É claro, eu sou uma pessoa mais tímida, né? Eu comecei a ficar com medo. Depois eu saí, será que eu cometi algum erro de português? Meu Deus, será que... Enfim, esse tipo de exposição. Sim, sim. Bom, minha parte, eu já encerrei as questões. Eu passo a palavra para os demais membros da comissão, se tem alguma questão a fazer ao depoente. Bom, boa tarde. Eu vou fazer algumas perguntas, na verdade, até mais simples, por uma questão do seguinte. Parece que vocês nunca tiveram nenhum atrito em sala de aula, correto? A situação foi tratada, a princípio, de uma maneira respeitosa. O senhor, por acaso, chegou a presenciar alguma discussão mais acalorada entre o acusado, o Wilker, com algum outro colega, alguma agressão verbal, alguma coisa mais nessa linha durante as discussões que o senhor presenciou em sala de aula? Não, na minha disciplina não. As discussões eram sempre mediadas por mim, mas no geral a discordância acontecia de maneira polida. Enfim, eu sempre intervinha, não percebi não aconteceu nenhuma dessas situações. Ok. Não, era só esse ponto mesmo, presidente. Não tem mais questão não, porque eu já estou me sentindo, já tá bom para mim. Perfeito. Então, vou passar então a palavra ao acusado. Wilker Leão, por favor. Wilker, você tem questões a fazer ao professor Pedro Eduardo? Sim. Muitas ou poucas, meu caro? Não vão ser muitas, tantas quanto com o professor Estevam, mas são algo em torno de 10 a 12.